Taubaté, que bom ter você aqui conectado na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os melhores shorts, que são os recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O judô é uma arte marcial japonesa praticada como esporte de combate desde 1882. O esporte foi oficialmente incluído somente nas Olimpíadas em 72. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, a concentração, o físico, a autoconfiança, o espírito e também a mente. Atualmente é uma das modalidades mais praticadas no mundo por adultos, crianças e idosos. Para a gente falar mais sobre este dia e celebrar esta data, a gente conversa agora com o treinador Alberto Sogabi e também com a atleta Esther da Cruz. Gente, sejam bem-vindos aqui ao Mix da TV. Muito obrigado. Vou começar com o Alberto perguntando o que é o judô, como é que a gente pode dizer, quais são as características dessa modalidade? Bom, o judô, na verdade, é uma arte marcial que o fundador Jigoro Kano, na época que ele foi aprender, ele era uma pessoa pequena, franzina, sofria muito bullying. Aí ele começou a treinar o jiu-jitsu, que é a arte de combate da época dos samurais. Como os samurais não podiam mais usar a espada katana, então ele começou a aprender essa luta para se defender. E foi estudando, aprimorando, ele tirou as técnicas que lesionavam as pessoas e começou a criar um esporte, na verdade, com filosofia. Ele acreditava que o judô poderia mudar a sociedade, deixar a sociedade mais harmoniosa, deixar a sociedade mais tranquila. Então essa é mais ou menos uma característica do judô, que é um esporte, na verdade, que vai trazer benefício para a sociedade. Esse é o principal ponto do judô. A Esther é atleta da modalidade. Há quanto tempo você já pratica e desde quando você compete? Eu pratico judô há 10 anos e comecei a competir a partir dos 8 anos. Esther, é um esporte mais de ataque, é um esporte mais de defesa ou a gente pode dizer que é um esporte que une essas duas técnicas? É um esporte que une as duas técnicas. Esther, você acredita que o judô é um esporte que fez toda a diferença na sua vida? Sim, com certeza. E por quê? Por causa das emoções e por a perseverança, dentro do tatame e fora do tatame. Alberto, nem todo mundo está familiarizado com o judô, Então, quando a gente geralmente assiste nas Olimpíadas, alguma competição, como é que faz para pontuar, Como é que a gente diz que alguém venceu ou perdeu uma luta? Então, na competição existe algumas maneiras de pontuar, Ou é projetando perfeitamente, o oponente ele cai de costas, completo no chão, aí seria o ippon, encerra-se a luta, ou o azari, que é a meia pontuação. A pessoa não caiu completamente, sem o controle, sem a velocidade, caiu um pouquinho de lado, é o vazari. Aí também tem a luta de solo, que pode ser por mobilização por 20 segundos, ou estrangulamento ou chave de braço. Aí a pessoa desiste batendo 3 palminhas lá no chão ou no parceiro de competição lá, ele desiste da luta. Então são essas maneiras. A gente preparou algumas curiosidades para você sobre o judô. Vamos colocar na tela aí para você. Tá aí então a primeira curiosidade. O judô é uma matéria quase que obrigatória no Japão. É isso mesmo, Alberto? Isso mesmo. Na escola primária, todos os alunos, eles têm que escolher uma modalidade de artes marciais e o judô é uma delas. Então todos os alunos,
acaba participando em algum momento da vida escolar deles, eles praticam o judô. Agora a gente tem mais uma segunda curiosidade que aparece aí na sua tela. A primeira arte marcial a fazer parte dos Jogos Olímpicos é justamente o judô. Isso, é a primeira modalidade. O evento teste foi na Olimpíadas de Tóquio. Aí em 72 em Munique e em 92 Barcelona foi a categoria feminina que entrou. Esther, quais são as categorias do judô, as faixas, as cores? Você consegue contar pra gente? Porque a gente aqui assiste fica só focando na faixa preta, né? Sim, as faixas do judô começam com a branca, aí vai para cinza, aí vai para azul, amarela, laranja, verde, a roxa, a marrom, daí fica 2 anos na carência, né, da marrom, para chegar na preta. Hoje você compete em qual categoria? Eu compito na categoria 57 leve. Então as categorias são baseadas no peso dos atletas, né? Isso, exatamente. Alberto, você é treinador, né, técnico de judô há quanto tempo já? De técnico de judô já faz 10 anos de técnico de judô. E aí você tem uma noção de quantos atletas você já ajudou a colocar em prática aí para competir, para ganhar medalhas, vitórias e além disso tem um aprendizado acho que muito mais social, né? Isso, de lembrar todos eu não consigo lembrar. Mas assim, tem uma estimativa mais ou menos assim, já deve ter passado acho que uns 30, 40 eu acho. Hoje você trabalha com quantas crianças, adolescentes, adultos? Hoje a gente tem um projeto, né, de iniciação, uma escolinha de judô. Hoje temos em torno de 150 alunos, desde crianças de 6 anos até adulto de 30, aparece alguns de 40 também. Eles estão com uma camiseta do FADAT, que é o Fundo de Assistência ao Desporto aqui de Taubaté. Quantos atletas fazem parte hoje do FADAT na sua equipe? Do FADAT faz parte 10 atletas hoje. E todos estão competindo, Todos né? estão competindo. Esther, você tem assim resultados que a gente pode considerar importantes nos últimos tempos? Quais foram os torneios mais importantes, as suas conquistas? Tenho sim. Eu tenho o Campeonato Paulista, tenho o Open, os regionais. E qual que foi o campeonato assim mais emocionante, aquele que você guarda no seu coração, que foi o diferencial na sua carreira? Foi o Paulista e o Open. Esses 2 campeonatos foram mais importantes. Quando que eles aconteceram? Aconteceu o Open em 2018 e o Paulista 19, se Você eu não terminou me em engano. primeiro lugar, é isso? Com a medalha de ouro? O Open ficou em segundo e o Paulista em terceiro lugar. Alberto, este ano nas Olimpíadas a gente acompanhou uma coisa diferenciada que foi a participação por equipes, né? Eu acho que já aconteceu isso antes, mas o Brasil conquistou uma medalha pela primeira vez agora. Conta pra gente como é que funciona essa nova forma de participação em equipes e se isso gera algum incentivo até mesmo para a garotada participar. Sim, eu acho muito importante e muito legal, porque assim, os atletas são selecionados, 6 atletas, aí eles, por categoria, eles disputam 1 a 1. Acontece às vezes de um subir uma categoria ou o outro não, né? Quando não tem a pessoa do peso, sobe. E é uma disputa muito legal de equipe, porque fica aquele calor da competição, todo mundo ali junto, torcendo, vibrando. E foi um resultado muito bom para o Brasil. E assim, isso acaba incentivando mais atletas a praticarem também. Já em campeonatos de jogos regionais, jogos abertos, existe o campeonato por equipe. É um campeonato muito legal, assim, é muito emocionante de participar. A vibração da torcida ali, dos atletas, dos seus companheiros, é muito legal. E por falar nisso, a gente tem mais uma curiosidade aqui no nosso programa. Segue aí na tela para você a nossa terceira curiosidade sobre o judô. É justamente, o Brasil trouxe inúmeras medalhas. Alberto, a gente acompanha várias edições dos Jogos Olímpicos e nesta modalidade o Brasil sempre tem representantes no pódio. Sim, o judô do Brasil é muito forte, assim, comparado com o mundo, está entre os 5 melhores do mundo. E a modalidade judô já trouxe 28 medalhas para o Brasil. Se eu não me engano, é a modalidade que tem mais medalhas olímpicas. Agora na tela mais uma curiosidade para você, a curiosidade número 4, a gente já conversou sobre isso, o fundador é o Jigoro Kano, como o Alberto já trouxe aqui essas informações para a gente, né? Isso, é o Jigoro Kano. O judô foi criado em 1882, né, em Tóquio, e ele começou a difundir lá,
E ele foi o primeiro japonês a ser membro do Comitê Olímpico. Ele ficou tão popular o judô que ele começou a difundir pelo mundo. E foi para América, África, aí veio para América do Sul também. E hoje é uma das modalidades mais praticadas do mundo. Esther, conta pra gente agora como é a sua rotina de treinos, né? A gente sabe que tem que ter perseverança, às vezes tem que acordar cedo, viajar. Então, assim, fala do lado assim que tem as medalhas, tem as conquistas, óbvio, mas tem outro lado que tem empenho, né? Exatamente. Todos os dias a gente está lá em cima do tatame, dando o nosso melhor. Todos os dias. Quantas horas por dia de treino? Como é a sua rotina de alimentação? Você tem algum tipo de restrição? Faz exercício de fortalecimento? Conta aí pra gente. Faço, sim. Faço exercício de fortalecimento na academia. Também tenho treino técnico e treino físico. Isso dá quantas horas por dia? Só pra gente ter uma noção. Porque às vezes para ir para uma horinha para academia já é difícil. Sim, 1h30 o técnico. Aí da academia vai de 1h30 também, mais ou menos. Alberto, como é que faz para participar lá da sua escolinha? Tem vagas abertas? Tem algum custo? Não, é totalmente de graça. É chegar lá na quadra do Parque do Jardim das Nações, procurar os nossos professores. Vagas precisa ver porque assim, as turmas pequenas já está completa, né? O pessoal de 6 até 10 anos está muito cheio. Mas assim, chegar lá, ver se tem vaga, a gente conversa, não tem custo nenhum. Eu falo sempre para as pessoas que chegam lá de primeira vez, não precisa chegar lá e comprar a vestimenta, faz uma aula experimental, experimenta, conhece, vê se é aquilo que está procurando, aí depois vai comprando o material, né, pouco a pouco. Agora a gente tem uma quinta curiosidade sobre a modalidade. Está aí na tela para você a informação. O judô possui um código moral com vários princípios. Alberto, você gostaria de destacar para a gente alguns desses? Eu acho que toda arte marcial, né, você acaba aprendendo alguma coisa relacionada à disciplina, organização, mas quais são os princípios básicos aí do judô para quem pratica? Os princípios básicos, assim, o que eu mais acho importante sempre é a honra, né? A honra é assim, é você honrar o seu professor, a sua família, os seus pais, o seu parceiro, né? Apesar de o judô ser uma modalidade individual, ele é muito coletivo. O judô você não consegue treinar sozinho, você sempre vai precisar do seu parceiro, então você tem que honrar, você tem que ter aquela gratidão pelo seu parceiro, né? Senão você não consegue evoluir. E respeito, a coragem, são todas aquelas coisas que vêm da época dos samurais, né? Que é aquela cordialidade, são as características, né? São esses pontos que eu acho que é muito importante. Esther, o que você projeta para o seu futuro já com um currículo tão brilhante? Eu projeto competir mais, me tornar no futuro uma técnica também de judô. E é isso. A gente pode te ver futuramente em Jogos Olímpicos, Sul-Americanos, essas competições maiores? É possível? É possível, com bastante treino, bastante. Agora a gente tem uma sexta curiosidade aqui sobre o judô, está na tela para você. A Unesco destaca a modalidade como o melhor esporte inicial para as crianças. Quem comenta mais sobre isso é o Alberto. É isso mesmo, Alberto? Isso mesmo. A Unesco, né, o órgão das Nações Unidas, destacou o judô como uma modalidade que é a melhor modalidade para iniciação esportiva. É que a gente sempre conversa, né? Ela vai começar a fazer judô, mas a gente não está preparando ele para ser um atleta. Na verdade, a gente está preparando ele para praticar outras modalidades também, né? Como a gente teve um aluno nosso, começou na escolinha de judô, hoje ele está no rugby e foi para a seleção sub-15 de rugby, né? Então, assim, isso deixa a gente muito satisfeito. Realmente, o judô, ele abre assim, o leque para várias modalidades. Esther, então deixa uma dica aí para quem quer começar na modalidade, quer inserir neste universo do judô. Você tem experiência, né? Já passou por isso. O que você dá de dicas aí para quem quer começar? É ter perseverança, perseverar. E aí consegue conquistar o que precisar? Consegue, sim. Alberto, gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem se interessou, quiser conhecer melhor o projeto de vocês ou também quer iniciar no esporte. Bom, eu
Gostaria de convidar todos, né, a conhecer a nossa modalidade, o judô, lá no Parque do Jardim das Nações, na quadra. Venham lá, conheçam, venham conversar com a gente, porque o judô assim, é um pouquinho diferente do que a gente ficar falando, o judô é legal, o judô é desse jeito, não. O judô a gente tem que praticar mesmo, para a pessoa conhecer. Então vai lá, faça uma aula experimental, veja se é o que você está procurando. E o esporte em si, todos os esportes em si são muito bons. Esther, Alberto, obrigado pela presença, pela participação, pelas informações. Sucesso e parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigado. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos aí para a nossa tela com todos os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com você manda sua crítica e sugestão. Também acompanhe a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no youtube.com/TVC Taubaté. No nosso canal no YouTube, você consegue assistir ao vivo a nossa programação e tem playlist de todos os programas. Também pode mandar texto, áudio ou vídeo no nosso WhatsApp, e o DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short, o Fora da Caixa você já sabe. É a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E separamos um trecho do nosso programa feito especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! E a gente começa mais uma edição musical do programa Fora da Caixa aqui na TV Câmara Taubaté. A gente está batendo este papo aqui no Parque Jardim das Nações para conhecer mais sobre o grupo MEDS. Quem conversa comigo é o Matheus Madia. Né, Matheus? Tudo bom contigo? Tudo bom. Matheus, você sempre foi uma criança musical? Na verdade, pode-se dizer que sim, porque eu e meus irmãos, no caso, a gente começou a mexer com música cedo, não profissionalmente, né? Mas quando eu comecei a cantar, assim, até a harmonizar com meus irmãos, assim, devia ter uns 12 anos. Faz bastante tempo. E as referências eram da própria família? Os estímulos vinham de fora? Como é que vocês partiram para essa área musical? Na verdade, não muito. O meu irmão mais velho, ele pediu um CD dos Bee Gees lá para o meu pai. E a gente escutou, gostou. Como eles eram 3 irmãos também, a gente começou a imitar eles assim, brincando. Daí foi mais ou menos desse jeito, né? Mas não teve muito incentivo de parentes, assim, para seguir com música. E aí, como é que surgiu o MEDS? 2010, mais ou menos, oficializaram? Como é que foi a construção deste grupo? Foi basicamente em 2010, 2009, por aí. E como a gente já estava fazendo isso, cantando, não profissionalmente, né? Daí a gente resolveu montar uma banda. Daí pegamos outros artistas assim para fazer nosso repertório e montamos, ensaiamos e começamos a fazer shows na noite assim. Vocês começaram em trio, né? Hoje vocês são uma dupla, é Na isso? verdade, no começo a gente começou com a banda mesmo, né? Que tinha um baterista amigo nosso. E hoje em dia foi reduzindo cada vez mais, né? Meu irmão mais velho saiu da banda, a gente teve vários bateristas ao longo do tempo. E hoje em dia, grande parte dos shows que eu faço é com o meu irmão do meio, que é o Marcelo, que é mais num projeto acústico mesmo. E você é o caçula, então, do trio? Sim. E como é que está o trabalho atualmente de vocês relacionado à banda, né? Ao grupo? O que vocês estão tocando? Onde que vocês estão levando a música de vocês? Tem elementos também da cultura taubateana?
Aqui a gente toca basicamente no Vale do Paraíba inteiro, né? E esse repertório, a gente toca mais clássicos dos anos 60 e 70. E geralmente é mais internacional. Hoje, nesse ano a gente começou a colocar algumas coisas nacionais, né? Que é do pessoal do Clube da Esquina de Minas lá, tudo. Mas influência mais regional de Taubaté não tem... Caiu 2 lagartixas em cima de mim, uma tá na caixa, ó. A lagartixa é fora da caixa. Caçamba, tem uma aqui grande, embaixo. Ai, gente, aqui ó, fomos interrompidos por uma lagartixa fora da caixa. E hoje em dia a gente toca bastante coisas desse pessoal do Clube da Esquina de Milton, Beto Guedes, Lu Borges. A gente tá fazendo bastante e tá virando bem também aqui. É o que o pessoal mais curte ouvir, o pessoal pede bastante. Depende muito da região que nós estamos tocando, né? A gente toca bastante pela região do Vale do Paraíba. Em cidades turísticas assim, esse tipo de som encaixa até melhor, né? Eu creio que a gente toca bastante no sul de Minas, então é coisas meio que da terra do pessoal mesmo, né? Então... E no seu caso, como é que vem essa paixão pelo rock clássico, né? O nosso pai, né, ele sempre gostou muito de música antiga, então foi muita influência dele também. E também teve coisas que eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito curioso nesse ponto, né, de procurar coisas novas. Então, com a internet facilitou bastante procurar coisas meio desconhecidas assim. Então, foi basicamente isso. A gente vai conhecer um pouco do repertório, né, do grupo Mads. E qual que é a primeira música que você preparou pra gente? A primeira música que eu vou tocar é Mr. Tambourine Man, do Bob Dylan. Então a gente vai acompanhar agora esta música aqui no Fora da Caixa. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping then, there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I can follow you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can feel the grip, and my toes do not just step, waiting only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade until my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise you go wandering. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping then, there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I can follow you. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E escolhemos mais um corte com um assunto especial aqui do programa. Vamos ver? Solta o play! E, Paulo, o Brasil
Brasil firmou um acordo para até 2050 zerar a emissão de carbono. Eu quero saber qual é o impacto dos carros elétricos para a gente cumprir esse acordo. É realmente determinante? É muito importante para que a gente consiga atingir esse objetivo? Então, essa sua pergunta é bastante oportuna. A nossa sorte é que todo o nosso parque industrial, ele está fundamentado na energia não renovável. Então, a gente consegue cumprir esse acordo tranquilo, porque a nossa fonte de energia no Brasil é totalmente renovável. A empresa que produz essa camisa, esse sapato, o carro, toda ela usa energia não renovável, porque o Brasil tem 80%, ou quase 85% de energia não renovável. Então, a nossa matriz é uma matriz limpa, de baixa emissão. O que está pegando no Brasil é que a tecnologia de ocupação dos espaços naturais segue aquela tecnologia que Cabral fez quando desceu na Bahia. Sabe? Desmata, mete fogo, desmata, põe um passo. Mete fogo, desmata e põe um passo. Essa tecnologia é de 1500. Ou seja, se a gente deixar de queimar a Amazônia, se a gente deixar de queimar o Cerrado, se a gente deixar de queimar a Mata Atlântica, a gente consegue atender. É só reduzir a queimada. A gente atende. Porque a nossa matriz energética já é toda a nossa produção, o nosso parque produtivo já é renovável. Então a pegada é menor. O problema é que esse absurdo, né? Que tem que parar. Então, para poder atender esse objetivo, o Brasil foi muito audacioso. Foi o país que mais disse, foi o país que assinou um acordo dizendo que ia reduzir, foi o país que mais apresentou a taxa mais elevada de redução. Porque a nossa matriz energética é de baixo impacto, né, na emissão de CO2, porque é renovável. Diferente da Europa, que depende do gás que vem da Rússia, diferente dos Estados Unidos. Porque a produção deles está fundamentada na energia não renovável. E a nossa não, a energia limpa. É só não desmatar, viu, Laura? É só não botar queimada na floresta amazônica e no Cerrado que a gente atinge essa meta. Entendi. Né? Aproveitando, né, a fala e o tema, né, falando um pouco na capacidade profissional que nós temos, né, a capacidade em relação à mão de obra que nós temos aqui no Brasil para a gente atingir essa meta aí de 2050 zero carbono. Hoje, a gente entende que nós temos uma capacidade muito forte da engenharia brasileira. Então, de novo, né, é um motivo de orgulho a nossa região, especificamente do Sudeste, né, e do Vale do Paraíba, a gente conseguir formar tantos engenheiros com uma capacidade de mudar, né, vamos dizer assim, a tecnologia e o desenvolvimento de um país. Então, existem muitas empresas internacionais que buscam a mão de obra da nossa engenharia local, porque é qualificada, é preparada, principalmente em relação a desenvolvimento de novos produtos, a desenvolvimento de novas tecnologias, para trabalhar, inclusive, externamente em outros países. Então, o Brasil ele tem que olhar para isso, olhar, né, para a engenharia que ela tem internamente e tentar trabalhar com projetos, seja a nível governamental ou a nível privado de empresas, para que a gente consiga evoluir cada vez mais em relação a essa inovação e tecnologia. Então, para nossos telespectadores que estão nos assistindo, faço um convite para vocês, né, olhem para a engenharia, porque eu não tenho dúvida que é o profissional do amanhã. Para que um país ele inove, ele se desenvolva, ele depende muito da nossa engenharia, né? Para que a gente desenvolva novos produtos com novas tecnologias. Então, sem dúvida, a gente espera que seja o profissional do amanhã. Como coordenador dos cursos de engenharia, mais uma vez, sem dúvida, os cursos de engenharia ele é muito promissor. Por quê? Pelo atual mercado que nós estamos vivendo, seja na mobilidade urbana, mobilidade aérea urbana, carros elétricos, carros autônomos, carro voador. Então, a gente vive um dos melhores momentos da história aqui no Brasil, quando a gente fala de engenharia qualificada a nível Brasil. Os programas Fora da Caixa e Conexão Popular estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista aqui do Mix da TV com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro
Voltando ao papo. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV o Daniel de Souza, que é o coordenador do FADAT, e também o Rodrigo Pereira, que é técnico de atletismo aqui de Taubaté. Daniel, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Prazer é meu. O Rodrigo está voltando aqui, já entrevistou alguma vez, né, Rodrigo? Então, obrigado novamente pela presença. Obrigado pelo convite. Vou começar então aqui pelo Daniel, que é coordenador do FADAT. Antes da gente falar do fundo, praticamente, né, desse amparo ao esporte, eu queria saber qual que é a importância dessa data 10 de fevereiro, né, do atleta profissional. A importância é realmente para beneficiar todo o atleta, né? Nós aqui no fundo, ele não tem um atleta profissional, é realmente um atleta amador, que até o nome do FADAT é Fundo de Assistência ao Atleta Amador de Taubaté. Então, mas é um benefício para todos os atletas que compõem a nossa nação, né? Isso que é importante. O Rodrigo também já foi atleta e agora é técnico, né? Fala um pouquinho mais sobre essa data também, da gente poder levantar essa bandeira e comemorar essa data tão importante e homenagear esses profissionais também, por que assim não dizer? Sim, então o atleta hoje, quando ele está inserido numa modalidade, ele se dispõe, né, da vida dele para praticar a modalidade. Então, essa data é importante e valorizar, né, que o atleta também é um trabalho, né? Ele faz isso e se mantém desse trabalho, então acho que é uma data bem importante. É legal a gente desmistificar também, né, trazer essa tônica, né, esse assunto para dentro dessa área profissional também, porque a gente sabe que tem um atleta amador, aquele de final de semana, mas tem aqueles que se dedicam a vida a fazer isso, não só uma modalidade, mas também defendendo as cores do nosso país, muitas vezes levando o nome do nosso país lá para fora, representando muito bem a nossa nação. Para a gente contextualizar mais esse assunto aqui, Daniel, eu queria saber o que é o FADAT. A gente já trouxe vários profissionais aqui, já falamos do fundo, mas pode ter algum telespectador que ainda não conhece. O que é o FADAT? O FADAT é o Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté. Ele foi fundado na época do Peixoto, em 2006, só que realmente a bolsa ela foi começar a ser uma bolsa auxílio de 2011 para cá. Então, desde 2011, os atletas que através de projeto que a entidade envia para a Secretaria de Esportes, depois que o Conselho aprova, os atletas que as entidades querem que receba a bolsa, ela envia para a gente e a partir daí foi tendo esse auxílio, não é um salário, um auxílio para cada bolsista de cada entidade, dependendo da modalidade esportiva. Então, no caso, o atleta tem que estar vinculado a uma entidade, né, para poder receber esse auxílio, essa bolsa. Isso. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo de cobertura desse auxílio? É dentro do ano que foi aprovado o projeto. O ano passado, por exemplo, aprovou, durante esse ano ele tem direito à bolsa, dependendo de quantas parcelas que a entidade quer que disponha para ele. Ou seja, ele sempre tem que estar renovando essa parceria. A entidade tem que estar sempre renovando a parceria. Ela envia um novo projeto a cada ano. Então, pode ser aumentado o valor, pode diminuir o valor, dependendo dos resultados e da dotação orçamentária da Prefeitura. Daniel, para a gente ter uma noção de valores, assim, em média, quanto recebe cada atleta? Vocês têm uma noção média, mais ou menos? Só para a gente deixar claro para o nosso telespectador. Tem uma tabela de valores dependendo do resultado de cada atleta. Mas a média da base é perto de 100 a 600 reais, mais ou menos a base. E de média para o adulto, uns 2.000 para baixo. Hoje o FADAT contempla quantas modalidades esportivas? 43 foi aprovado para esse ano. 43 projetos. E quais são as mais comuns? Ou seja, que o número de atletas é maior ou a participação tem mais resultado? O maior, o que tem mais resultado, assim, que a gente verifica, o atletismo, o esporte para todos, que tem bastante também, que esses resultados é que tem mais internacionais. Igual o do Rodrigo, depois ele passa, tem um atleta que agora classificou para esse final de semana, né, Rodrigo? Que vai disputar um sul-americano. O esporte para todos é inclusão, são pessoas com deficiência, é isso mesmo? Com deficiência. Então, mas, por exemplo, no ano passado na Olimpíada foi o André Rocha, que ganhou o bronze lá no lançamento de disco. Então tem vários que têm a deficiência, mas eles fazem por merecer algo a mais. Então eles recebem um pouco mais dependendo do resultado que ele conquista. Daniel, são mais de 40 modalidades, você colocou aqui pra 43. gente, né? No caso, quantos atletas são contemplados com o FADAT para este ano agora de 2025? Tem uma média aí mais ou menos? Ainda a gente não recebeu todos ainda, mas a média é de 300 por ano. 340, 360.
Então vamos falar um pouquinho do atletismo, que é um dos carros-chefes aqui do FADAT, né? sim. Conversamos no ano passado sobre o Dia Nacional do Atletismo. Para esse ano, Rodrigo, quais são as expectativas? Então, esse ano é um ano recheado de competições nacionais mesmo, né? Que já temos todo ano, mas a gente também tem bastante competição internacionais. Então, a gente está se programando aí, já começamos a temporada em novembro do ano passado. Então, a gente já começamos a competir, tivemos um nacional agora esse último final de semana. E temos esse ano o Pan-Americano Júnior, que vai ser em Assunção, no Paraguai, é uma competição muito importante para o Comitê Olímpico e também para a Confederação Brasileira. Temos 2 campeonatos sul-americanos também, então é uma competição muito importante a nível internacional, das categorias de base e os nacionais mesmo, que são, né, de praxe todo ano a gente participar. E quantos atletas tem na sua equipe esse ano? Não só pelo FADAT, tem outros atletas que não fazem parte do FADAT? Isso, então. A gente contempla dentro do projeto atletas que já estão em rendimento e os atletas de base, né? Dentro do FADAT hoje a gente tem por volta de 25 atletas, mas ao todo dentro do projeto a gente tem mais de 150 alunos, né, nas escolinhas. A gente sabe que desde a base, né, é importante a gente falar de esporte, porque esporte também é qualidade de vida, é saúde, é cidadania. Lógico que na base os estados às vezes estão começando ali, a gente não está com um atleta de alto rendimento, mas o que a gente pode esperar de promessas do atletismo para 2025? Assim, onde que a gente tem que olhar que são os grandes destaques, ou os grandes campeonatos, ou principalmente os atletas que têm de tudo para despontar 2025 como o ano perfeito aí na carreira? Legal. Então, eu posso citar 3 assim, atletas de base hoje que estão destacando no município. Tem a Camila, que foi campeã brasileira no passado no 800 e 1500. Aí no arremesso e lançamento a gente tem a Samanta, que foi campeã brasileira no lançamento do disco. E o Thiago, que também foi campeão brasileiro no 110 com barreiras e também ano passado participou da Vivência Olímpica em Paris. É um atleta hoje que é o carro-chefe da modalidade. E a gente está trabalhando aí para 2028 Los Angeles. Então acho que esses 3 são os destaques, mas a gente tem outros também, mais novinhos, que a gente está trabalhando e vamos levar eles para os campeonatos estaduais, nacionais e nos campeonatos escolares também. Daniel, uma outra dúvida que surge, a gente fala de FADAT, né? O atleta, às vezes, ele tem um auxílio, como a gente colocou, não é um salário, né? Sim. Muitas vezes ele precisa buscar outras fontes de renda para poder competir, né? E no caso, ele pode ter trabalhos alternativos, prestar serviço, ser contratado CLT, ter outros empregos, por exemplo? Ele pode. O mínimo para receber a bolsa seriam 20 horas semanais. Então, através disso, as 20 horas ele cumprindo ali, ele pode procurar outra forma de renda de outra forma, né? Ou serviço, ou até trabalhar em CLT. Não tem problema. E em relação às competições, né? Todo atleta do FADAT está em alguma competição? Sim, todo bolsista tem que estar em alguma competição. Os que não recebem bolsa a gente não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas a entidade que destina quem que vai receber bolsa, eles verificam os melhores atletas e manda para a gente auxiliar na bolsa auxílio através disso. Outras modalidades também que eu falei do atletismo, mas tem handball, que foi 8º no Mundial no ano passado, foi campeão do Sul-Centro e do Paulista e vice no Nacional. Tem também o Bala Louca, que é do BMX, que foi na Olimpíada no ano passado também, foi 6º na Olimpíada, teve colocação boa no Mundial. Então tem várias modalidades que têm as colocações muito boas. A maioria para mim paulista, regionais e nacionais. Então tem outras que conseguem um resultado bom internacional também. E como é para você, né, sendo coordenador, gestor dessa área, ver o nome de Taubaté sendo levado para fora do nosso país? Lógico que os resultados, eles fazem parte do atleta, né? O atleta gosta de competir, está no sangue dele, mas como que é para a prefeitura, para a gestão, ver esses resultados tão expressivos? É um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo já há anos, né? E aos poucos está reconhecendo cada vez mais, né? Através da bolsa a gente vai realmente, o bolsista, ele vai focando cada vez mais, querendo o resultado melhor para realmente tentar uma bolsa maior. Daí a entidade que vai verificando através disso. Eu tenho um resultado melhor, o outro não teve um resultado tão bom, então vai aumentando a bolsa. Isso vai ajudando o atleta a sonhar mais, né? Querer um algo a mais através disso. Agora aqui na Hora do Papo a gente está conversando, né, falando sobre o Dia Nacional do Atleta Profissional, que foi celebrado agora há pouco, no dia 10 de fevereiro. E não tem como a gente falar de atleta profissional e também falar de esporte aqui em Taubaté sem lembrar do FADAT. Por isso nós estamos conversando com o coordenador do FADAT, que é o Daniel de Souza, e recebendo também aqui o coordenador, o técnico de atletismo, que é o Rodrigo Pereira. Então quando a gente fala de fundo, ver um auxílio ali, né, Rodrigo, talvez a pessoa veja por um lado que vai ter um apoio financeiro, mas por outro lado tem uma contrapartida, que é a dedicação. Como que é a rotina de treinos, por exemplo, do atletismo? Então, é uma rotina bem pesada, né? A gente treina 6 vezes por semana, então de segunda a sábado. Tem atleta que treina de segunda a segunda.
E a dedicação ela tem que ser total, né? Principalmente numa modalidade individual, que você depende só de você. Então acho que esse empenho nos treinamentos, a dedicação, abrir mão, né, de muitas coisas que pessoas normais fariam. Então o atleta ele deixa de estar nesses ambientes de festa, balada, para se dedicar, para treinar e também para alcançar os seus objetivos. Então eu acho que essa dedicação ela é fundamental dentro do esporte. Para quem é sedentário ou quem pratica esporte de alguma forma amador, você também deixa uma mensagem de incentivo? É possível depois se profissionalizar ou até usar isso como um hobby mesmo, saudável? Sim, a gente tem alguns projetos dentro da Secretaria que atende, né? Tem o Caminhando para a Saúde, que é um projeto bem bacana lá na pista de CTI, que a gente recebe diversas pessoas de diversos níveis, né? Atléticos, e a gente vê pessoas que começaram lá sedentário e hoje participam de corrida de rua, levam outras pessoas da família também para poder participar. Então acho que é muito importante a prática da atividade física, seja ela qual for, mas a gente tem vários projetos sociais que incentivam hoje a população. O Daniel, a gente falou desse caminhada lá na CTI, né? Esse início de sair um pouquinho do sedentarismo, mas Taubaté também conta com uma ampla rede de modalidades, né? Os bairros também têm projetos, que muitas vezes não estão ligados ao FADAT, mas que incentivam também a prática esportiva, né? Sim, tem vários projetos sociais na cidade toda, e isso daí é da parte social da Secretaria de Esportes. Então tem mais de 20 professores dedicados para isso, então tem vários, desde dança, ginástica, esportes coletivos, esportes individuais, então tá para toda a cidade, toda a população, desde da base até na parte idosa. O fundo geralmente ele é garantido pela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, mas as emendas parlamentares que saem aqui da Casa do Legislativo também ajudam a complementar e suplementar essas atividades? Sim, ajudam na Bolsa Auxílio. Então ajuda a entidade. Por exemplo, o vereador ele destina para a entidade, ele não destina para um atleta. Então a entidade que ela que vai destinar qual atleta que vai à emenda. O FADAT ele tem a Bolsa Auxílio e tem a emenda. Então, por exemplo, um atleta ele não pode receber as duas bolsas juntos. Então ou recebe o Bolsa Auxílio ou a emenda. Então por isso tem uma variedade maior de bolsistas. Então alguns recebem pelo FADAT, outros pela emenda. Aí consegue amplificar mais a entidade, né? Melhorar mais ainda. Nesse comemoração aqui, Rodrigo, desse Dia Nacional do Atleta, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os atletas de Taubaté, não só a sua equipe, mas representando todos de uma forma assim, bem genérica e agradecendo já a sua participação. Então, a mensagem que eu deixo é de que tem que se dedicar, tem que levar, né, com muito afinco os treinamentos. Eu acho que é um prazer representar a cidade, o município, né, em competições nacionais e até internacionais. Temos atletas, né, que representam o Brasil fora. Então eu acho que é possível todo mundo chegar lá. Eu acho que com dedicação, com empenho, a gente consegue alcançar os objetivos. E agora, Daniel, gostaria de ouvir de você uma mensagem para quem quiser fazer parte futuramente do FADAT ou se engajar em algum tipo de atividade esportiva. É procurar uma entidade que realmente já esteja com o projeto aprovado e mostrar os resultados para ela. Através disso, ela vai conseguir engajar dentro de cada projeto. Daniel de Souza, coordenador do FADAT, obrigado pela presença. Rodrigo Pereira, técnico de atletismo, obrigado pela presença e disponibilidade de vocês. Já desejo assim sucesso ao longo de 2025 e que venham muitas vitórias, não só com resultados, mas com cidadania. Obrigado, igualmente. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até lá!